Todos, paz do Senhor, amém? Estamos reunidos essa noite para mais uma EBN, Escola Bíblica Noturna. Este é um tempo que nós separamos como igreja para estudarmos a palavra do Senhor, baseado em alguns temas que nós julgamos importantes, em outros assuntos que nós vamos aí destrinchando ao longo das semanas, né? Nós tínhamos acabado um estudo sobre generosidade e entramos semana passada num estudo sobre discipulado de Cristo, ou discipulado, né? Como até está escrito aqui, se você der uma olhada no quadrinho aqui. E hoje nós vamos continuar. Como eu disse, esse estudo ele vai ser feito ao longo desse mês. Então nós temos um estudo dividido em 4 partes, né? Então, como ele é um estudo grande, ele não teria como ser dado num dia só, e eu preferi então dividi-lo para que a gente pudesse aproveitar ao máximo esse tempo que nós temos, amém, irmãos? E eu vou pedir a você agora, como eu sempre faço, como sempre fazemos, que você compartilhe essa live, essa transmissão. Você pode usar lá o link do Face, ou você pode até mesmo, usando o seu próprio Face, compartilhar. Então você pode mandar via WhatsApp para alguém, né? Para algum amigo seu, para alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, que está interessado em conhecer a palavra de Deus. Peço também que você, que é da Comunidade Cristã Redenção, lembre os outros irmãos que nós já estamos aqui, né, na transmissão, e espero que você possa ser abençoado. Nós temos esse estudo, ele é feito ao vivo, né, essa transmissão, e depois, é claro, o estudo ele continua na página da igreja, no Face, e nós também subimos, né, nós também colocamos esse estudo na página da igreja no YouTube. Então, se você perdeu o estudo da semana passada, você tem como vê-lo ou pelo Face ou pelo YouTube, você fica à vontade, né? E esse também, ele fica lá à disposição para aqueles que quiserem ver após, né? Porque é uma forma da gente disponibilizar o conteúdo que nós temos ministrado, né, irmãos? E eu gostaria de começar aqui, enquanto você vai compartilhando aí a palavra, a live, né, a transmissão, eu gostaria de orar, né? Queria começar esse ensino com uma oração, amém? Então, eu sei que você já teve um tempinho aí para dar uma lembrada nos irmãos, mandar aquela... se liga, começou lá, o Tom está lá compartilhando, tá ministrando o estudo, para a pessoa não pegar o estudo pela metade, né? Então, a gente sempre dá esse tempinho aqui, tá, irmãos? Para que o máximo de pessoas possam entrar, amém? Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar juntos e que Deus ilumine a nossa mente enquanto estudamos a palavra do Senhor, amém? Feche seus olhos e vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilharmos a sua palavra, de estudarmos o seu evangelho, e pedimos, Deus, que o Senhor traga entendimento à nossa mente, ilumine, Deus, a nossa mente. Sabemos que só podemos compreender as verdades espirituais, Deus, de forma espiritual, como a tua palavra diz. As verdades espirituais são discernidas espiritualmente e nós confiamos nisso. Por isso, clamamos ao Senhor por entendimento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos então para a parte 2. Para a parte 2 do estudo sobre discipulado de Cristo. Eu começo esse estudo hoje relembrando algo que eu falei com um pouco mais de ênfase no primeiro estudo, mas eu quero ressaltar o que foi dito no primeiro estudo para que nós não nos esqueçamos do que a gente está falando.
Nós estamos falando sobre o discipulado de Cristo. E é importante a gente lembrar que todo discípulo é de Cristo e que nós, eu e você, apenas contribuímos com ele neste trabalho. Ninguém forma discípulos para si. Nós trabalhamos para formar discípulos para o nosso Senhor, porque somos também discípulos dele. Nunca se esqueça disso. Essa é a premissa básica deste estudo, para que nós possamos entender a dinâmica do que é este discipulado de Cristo. Porque senão, eu insisto, a gente transforma o discipulado de Cristo no discipulado do Tom, o discipulado da Elza, o discipulado de qualquer outra pessoa, e esse não serve. O discipulado que nos serve, que nos interessa, é o discipulado de Cristo. Aquilo que Cristo quer nos ensinar através das Escrituras e nas verdades reveladas através dela. Então, tenha sempre isso em mente. Não se esqueça disso. Todos nós, eu e você, que entregamos, reconhecemos a Jesus como o Senhor da nossa vida, somos discípulos dele. E ninguém tem mais autoridade sobre a nossa vida do que o próprio Deus triuno. Amém? E eu quero só, antes de entrar aqui já nos pontos que nós vamos compartilhar hoje, eu quero lembrar aquilo que foi dito, rapidamente, aquilo que foi dito semana passada, Então nós falamos sobre as características do discipulado cristão. E eu estou pegando o Evangelho de Mateus e tirando algumas experiências de Jesus com os seus 12 e trazendo isso para vocês. É claro, irmãos, que eu insisto, não tem como a gente esgotar esse assunto, não só nos evangelhos, existem outros lugares que nós podemos levantar isso, mas eu decidi fazer isso com base no Evangelho de Mateus e, é claro, também não explorei todo o Evangelho de Mateus, porque é muito amplo, o conhecimento bíblico, todas as experiências que os discípulos têm com Jesus são muito profundas. Então, para você entender, eu tenho aqui um estudo que eu julgo ser básico, tá? Para mim é um estudo básico, mas que ele tem que ser dividido em 4 partes, Nós temos que gastar quase 1 hora para cada estudo desse, para a gente começar a entender o que é discipulado cristão. E se eu fosse pegar aqui para destrinchar isso, levaria muito mais tempo. E pessoas mais aptas do que eu, então, poderiam passar o ano falando sobre esse assunto. Então, a minha intenção é dar pinceladas para que a gente possa compreender na dinâmica de Jesus com os seus discípulos, relatado ali em Mateus, características que nós vemos no discipulado cristão, ou no discipulado de Jesus com os seus discípulos, e como isso se aplica às nossas vidas, amém? Então, semana passada eu falei sobre 3 características. A primeira foi renúncia da própria vida. Essa é uma característica do discipulado cristão. Jesus, quando chama os seus discípulos ali para andar com ele pede para que venham e o sigam. E eles largam tudo e vão atrás de Jesus. Ou seja, eles não ficam pensando, eles não ficam fazendo contas. Eles simplesmente abrem mão de tudo e seguem a Jesus. Eu disse também semana passada que os discípulos, o discipulado cristão, ele tem como característica também a confiança em meio às adversidades. Ou seja, quem está no processo de discipulado de Cristo vai desenvolver confiança em Cristo em meio às adversidades. Nós até citamos a experiência de Jesus no barco com os seus discípulos, o mar revolto e eles desesperados, então Jesus acalma o mar e eles entendem ali o poder de Cristo naquela situação. E aí também falei semana passada, a terceira característica do discipulado cristão que eu citei semana passada, é que o cristão ele possui como característica a autoridade dada por Deus. Para que você relembre, eu citei o momento em que Jesus envia os seus 12 para que eles possam ir e fazer a obra. E essa autoridade, como eu disse, ela não é uma autoridade para que a gente se esbanje nela.
né? Ela, na verdade, é uma autoridade para a glória de Deus. Existe um caso na Bíblia aqui que eu me lembrei agora, inclusive, que é bem interessante, que é daquele mágico, eu não vou lembrar o nome dele, no livro de Atos. Hã? Eu não lembro se é Simão. Mas que ele quer aquele poder que os discípulos tinham. Ele estava encantado em ver o que os discípulos tinham. Ou seja, ele queria o poder por motivações erradas. Ele não queria o poder pelas motivações certas, a autoridade pela motivação certa. E muitas vezes isso acontece. Então é aquele exemplo de Atos, né? Eu me lembrei agora aqui, retrata um pouco daquilo que eu falei semana passada, tá bom? Então a gente fecha aqui essa introdução, relembrando a vocês o que é discipulado de Cristo e as 3 primeiras características que nós citamos semana passada. E então vamos agora para, né, as características do discipulado cristão do ensino de hoje. Vou citar mais 3 para que nós possamos ir desenvolvendo o assunto ao longo dessas semanas, amém? Então, a primeira característica que eu quero ressaltar hoje do discipulado cristão é dependência total de Deus. Amém? Toda pessoa que está no discipulado de Cristo, desde cedo, ela aprende que precisa depender completamente de Deus para tudo. Amém? É uma premissa fundamental do discipulado de Cristo. Dependência total do Deus triuno, do Deus verdadeiro. E todo discípulo que realmente deseja, toda pessoa que deseja de fato ser discípulo de Cristo, ele vai também ter que entender que ele precisa andar por um caminho de dependência. E eu quero ler para você Mateus 10. Abra sua Bíblia em Mateus 10. Eu vou ler 2 partes do capítulo, tá? Então, para que você entenda aqui minha abordagem. Mateus 10, o 9 e o 10. Foi logo após Jesus enviar os 12, tá? E Jesus vai dando alguns conselhos para eles. E dentre os conselhos que Jesus dá para os 12, no 9 ele diz assim: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então preste atenção aqui, irmãos. Jesus, quando envia os 12 para um trabalho de evangelização, você lembra lá que no 10:1 ele dá autoridade, né? E ele dá autoridade para expelir demônio, curar enfermos e pregar para todo mundo, né? E ele fala, prega para os da casa de Israel e não se atenha tanto aos gentios, né? E aí ele dá esse conselho aqui para os 12. E esse conselho que Jesus dá para os 12, ou melhor, esta orientação que Jesus dá para os 12, ensina muito para nós sobre o discipulado de Cristo. Ele falou o seguinte: vocês estão indo, mas não precisa se preocupar com a provisão, não precisa se preocupar com os recursos, não precisa se preocupar com o que vai acontecer dia após dia. É isso que Jesus está falando para eles. Ele está falando, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. O que Jesus está falando para eles? Vão na fé, vivam cada dia e saiba que, se vocês crerem, eu vou providenciar tudo que for necessário nesta caminhada. Esse é o desafio de Jesus para os 12. Jesus olha para esses homens e fala assim, vai sem recurso. Não me parece uma coisa meio louca, né, na nossa concepção humana, mas é exatamente isso que Jesus faz com esses discípulos, nessa orientação. Então, perceba que o discipulado de Cristo leva você a uma condição de dependência. Preste atenção, irmão. Você vai numa empreitada, eles tinham uma empreitada, eles tinham uma comissão, eles tinham uma missão a cumprir.
penso eu, né? Se você receber uma missão para fazer, você vai fazer o seguinte. Bom, você, por exemplo, fala assim, eu vou trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. Estou aqui pegando um exemplo. Então eu tenho que me planejar. Eu tenho que juntar dinheiro para comprar as passagens, para me manter no local, fazer os contatos necessários, enfim, tirar passaporte, biriri, bororó, fazer todas as coisas que tem que ser feitas, para que eu não fique sem os recursos necessários durante a minha missão entre os Médicos Sem Fronteira. Isso é um princípio aí normal, né? Vamos dizer assim, segue até uma lógica de organização pessoal. Só que nesse momento, isso é uma realidade, só que neste momento, quando Jesus está dando uma instrução para os discípulos, ele está quebrando a sensação de autossuficiência desses discípulos. Por quê, irmãos? Porque não combina. Vida cristã e autossuficiência não combinam. É difícil para as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque nós fomos criados para achar que pelos nossos próprios esforços nós conseguimos o que nós precisamos. É assim que nós fomos criados. É assim que é a mentalidade secular. O que é secular? Tudo aquilo que não é, né, aquilo que diz respeito ao presente século. A mentalidade que permeia a sociedade como um todo. Nós somos criados assim. Só que o ensino bíblico é diferente disso. A Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Então, quando a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal, ela está nos jogando para quê? Para um estado de dependência total de Deus. Eu te pergunto, você pode prever o seu dia de amanhã? Não. Você não tem a menor condição de fazer isso. Você sabe se amanhã você vai estar bem ou mal? Não, nós não temos. Eu vou pegar aqui, irmãos, e depois eu quero ler mais um texto para complementar esse raciocínio aqui. Vamos pensar aqui. Eu quero que você pense. Eu estou falando que uma característica do discipulado cristão é a dependência total de Deus, não dependência parcial. Ou dependemos totalmente de Deus ou não dependemos. Eu quero dizer o seguinte, pela lógica humana, nós temos que guardar, e eu não estou dizendo que eu sou contra isso, tá? Eu não estou querendo dizer que você não tenha que ter uma margem de segurança na sua vida, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que quando se trata de discipulado de Cristo, às vezes o desafio que ele coloca diante de nós é de dependência total. Ele chega para os discípulos e fala assim, não leva nada. Absolutamente nada. Tudo que vocês precisarem em termos de recurso material. Porque aqui está falando de recurso material, tá, irmãos? Você pode ver que aqui tudo diz respeito a recurso material. E ele diz no final, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Porque Jesus está falando para eles, não esquenta a cabeça, porque eu estou enviando vocês com autoridade e vocês são trabalhadores. E todo trabalhador eu digo do seu sustento. Então o sustento vai vir. É isso que Jesus está falando para eles. É a mesma lógica do basta cada dia o seu mal. E aí eu estou falando assim, eu pego um exemplo, a gente às vezes acha que a gente controla a vida da gente, que a gente tem tudo sob controle. Aí, irmãos, no mês de janeiro surge um ser microscópico, surge um ser microscópico que nem possui vida em si mesmo e precisa inclusive invadir as células humanas para que eles possam se multiplicar, chamado novo coronavírus, que ao infectar o ser humano produz uma doença chamada Covid-19. Lá no comecinho de janeiro. Nós estamos em julho. O mundo foi colocado de cabeça para baixo. A vida global foi completamente alterada. E será ainda alterada por muito tempo em função disso. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Você tinha muita segurança, talvez muitos tinham segurança até fevereiro, estavam tranquilos. De repente, em março, a vida mudou completamente. E aí?
Nós temos uma falsa ilusão de autossuficiência, entende? Uma falsa ilusão não, uma ilusão, desculpa. Um pleonasmo horrível aqui, né? Nós temos a ilusão de autossuficiência. E esse é o grande dilema do ser humano, ele se achar sob o controle da sua própria vida. Isso é uma estupidez, porque, eu insisto, um serzinho microscópico, que eu nem sei, né, enfim, que nem vida em si mesmo ele tem, eu insisto, ele precisa invadir as células humanas para se reproduzir, para se multiplicar. Ele simplesmente colocou eu e você de joelhos e o mundo todo. Ah, não, mas não é tão grave. Veja a situação do mundo, veja a situação da economia mundial. Gente, cadê a nossa autossuficiência? Para onde ela vai? Para o buraco. Por isso o cristão que está no discipulado de Cristo, ele precisa aprender a depender totalmente de Deus. Por quê? Porque aí circunstâncias como essa não o abalam. Pode até tirar a paz dele em algum momento, deixá-lo em aflição, pode até angustiar o coração dele, que é completamente normal, só que no final ele não se abala. Porque basta cada dia o seu mal. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas enfim, né? Deus, ele quer quebrar isso. E eu espero que a gente aprenda, né? E aí eu tenho um outro, no mesmo Mateus 10, eu quero só ler aqui o que Jesus continuou falando para os discípulos, e vou para outro ponto, tá? Versículo 17, Mateus 10, versículo 17. Jesus vai falar um tanto de coisa para eles e chega um ponto aqui que ele fala assim, ó, olha que lindo, maravilhoso. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão. Liga o ventilador para mim, para cima. E os açoitarão nas sinagogas deles. Ô, gente, Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, toma cuidado porque vocês vão ser açoitados. Você entrega aos tribunais açoitados. Ele continua. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Oh, maravilha! Você entende o que é dependência, irmão? Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, eu estou mandando vocês para uma missão, eu estou mandando, um pouquinho assim, ele fala como ovelhas, né, no versículo 16, eu estou enviando vocês como ovelha entre lobos, olha que coisa linda, né? Ou seja, Jesus coloca, você sabe que a ovelha no meio de lobos, ela está numa completa dependência. Se o pastor não vier socorrer uma ovelha entre lobos, o que acontece com a ovelha? Finito. Ela não aguenta. A ovelha não consegue brigar com o lobo. Ela precisa do pastor. O grande pastor é Jesus. E ele falou, estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. É isso que eu estou fazendo. E ó, é o seguinte, homens vão entregar vocês a tribunais, vocês vão ser açoitados nas sinagogas, e vocês vão comparecer na presença de governadores, vão pregar para eles, e por causa de Jesus, vocês serão levados, vocês serão presos, né? Mas quando os prenderem, Jesus falou assim, vocês vão ser presos. Quando vocês forem pregar, vocês vão ser presos. Aí ele fala assim, não preocupa não. Fica tranquilo, porque eu vou colocar na boca de vocês o que vocês têm que falar. O Espírito vai falar através de vocês. Isso é dependência total de Deus. Primeiro para suportar, irmãos, essa pressão, né? Porque se ovelha no meio de lobos, eu vou te falar. Ovelha entre lobos é bicho que está, é bicho, animal, que eu estou falando. É animal que está totalmente fragilizado. Uma ovelha entre lobos, ela vai morrer. Entende? Então ele está enviando e ele está dizendo, ó, vocês vão ser presos, vocês vão ser açoitados, as pessoas não vão te entender, vocês vão falar para essas pessoas e nem esquenta a cabeça com o que vocês vão falar, porque o que vocês vão falar, eu vou colocar na boca de vocês, por intermédio do Espírito Santo. Irmãos, eu quero fechar esse ponto dizendo o seguinte, quer sejam recursos, proteção e até mesmo que nós devemos dizer
virá como fruto da nossa dependência de Deus. Amém? Quem nos guia nesta terra é o Senhor. Abra mão da autossuficiência e se coloque numa posição de total dependência de Deus. Cabe ao homem fazer planos, mas a resposta certa sempre virá da boca de Deus. Eu não estou indo contra os planos humanos. Quem sou eu para fazer isso? Eu só estou querendo dizer, você faz planos, mas quem diz o sim, o amém a esses planos é Deus. E é assim que funciona a nossa relação no discipulado cristão. Amém? Então vamos seguir aqui adiante. Vamos para Mateus 13. Coloca lá Mateus 13. E nós vamos ler uma parte desse texto, tá? E como eu falei, esse estudo eu estou me baseando no Evangelho de Mateus e eu estou pegando algumas pinceladas ali, tá bom? Então a primeira característica que eu falei hoje é que o discipulado cristão pressupõe dependência total de Deus. A segunda característica do discipulado cristão é entendimento espiritual. Amém? Mateus 13, 10. Só um minutinho. Esse mousezinho às vezes me deixa na mão aqui. Mateus 13, de 10 a 15, tá bom? Mateus 13, 10 a 15. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Preste atenção nessa declaração de Jesus. Vamos continuar. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que será tirado? Conhecimento dos mistérios do reino. O que será dado? Conhecimento dos mistérios do reino. É porque é disso que Jesus está falando. Aqui não tem nada a ver com recurso, com nada. Esse texto é importante deixar claro. Esse texto não fala, não tem lógica você aplicar esse texto na perspectiva da teologia da prosperidade ou qualquer outra coisa como essa. Esse texto está falando sobre o conhecimento dos mistérios do reino, tá bom? Aí o versículo 13 diz assim: por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Aí Jesus vem e fecha essa parte dizendo: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Irmãos, é assim. Essa passagem, ela é muito profunda. E quando nós falamos de discipulado cristão, nós estamos vendo Jesus ensinando um princípio para os seus discípulos, estimulando algo necessário, estimulando que os discípulos tenham entendimento espiritual. Veja o que Jesus fala. Ele diz o seguinte: o verdadeiro discípulo de Cristo é aperfeiçoado constantemente no seu conhecimento a respeito do reino de Deus revelado no Evangelho, né? E a esse discípulo
é dado entendimento espiritual, pois não possui um coração insensível e, portanto, consegue viver para além da religiosidade e até mesmo do humanismo. Preste muita atenção e eu vou tentar esclarecer isso para vocês. Jesus ensinava por parábolas. E aí você pensa, por que Jesus não falava abertamente para as pessoas? E por que ele traz então a revelação, o entendimento das parábolas para os discípulos? Porque o versículo 11 diz que ele dá aos discípulos conhecimento sobre os mistérios do reino. Por que ele não faz isso com todos? Porque a resposta está no versículo 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, preste atenção nas expressões, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com ouvidos e principalmente eu que acrescentei aqui, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? É assim, o discipulado cristão pressupõe entendimento espiritual. Entendimento espiritual, ela é formada em nós, diariamente, à medida que nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Os discípulos na caminhada foram compreendendo a dinâmica do reino de Deus. Eles não entenderam tudo, porque muitos erraram, ao longo do caminho, mas eles foram aprendendo. Até mesmo Pedro, que cometeu vários erros, se tornou depois o maior representante da igreja de Jerusalém. Ele era um homem extremamente importante da igreja de Jerusalém, porque ele aprendeu, porque ele cresceu, porque ele amadureceu, porque ele compreendeu o evangelho do reino. E é interessante, se você pegar aqui a vida de Pedro, que eu estou falando, ele vai dando várias mancadas ao longo da caminhada dele com Jesus, e Jesus vai corrigindo Pedro. Pedro nega Jesus e depois se arrepende. Pedro se torna alguém importantíssimo na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. Inclusive escreve, tem duas cartas na Bíblia que são escritas por ele. Pedro é uma figura importante e mesmo assim Pedro, na sua caminhada, comete erros. Aposto nisso. Basta você lembrar a resistência que ele demonstrou com relação a pregar o evangelho para os gentios. Basta você lembrar a atitude que Paulo denuncia a respeito de Pedro, que quando ele estava entre os gentios, ele era de um jeito. Quando os judeus apareciam, ele mudava. Paulo expõe Pedro em sua carta, fala assim, Pedro é o seguinte, quando ele está entre os gentios, ele fica à vontade. Mas quando chega judeu na parada, ele muda completamente. Era um problema. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, eu quero ver se eu consigo me explicar. E se eu não conseguir, meus irmãos, me perdoem. O discipulado cristão pressupõe entendimento. Entendimento quem pode nos dar é o Espírito, é Deus. É o Senhor Todo-Poderoso, é a Trindade bendita. Por isso Jesus fala assim, eles não vão entender, mas eu vou falar para vocês sobre o reino dos céus. Mas se eles quisessem saber, eles teriam revelação. Eles não têm revelação, por quê? Eles não entendem o reino dos céus, por quê? Porque eles são insensíveis de coração, eles têm má vontade de ouvir e eles fecharam os olhos. Por isso é impossível eles compreenderem o reino. Mas se eles abrissem e entendessem com o coração, então eles poderiam se converter e Jesus os curaria. Eu quero que você entenda o seguinte: à medida que nós temos entendimento espiritual e nós vamos amadurecendo na compreensão e no conhecimento sobre o reino de Deus, sobre o evangelho de Jesus, isso vai nos libertando. Isso vai nos tornando pessoas mais identificadas com Cristo, que é o propósito do discipulado. Sermos mais identificados com Cristo.
e vai nos libertando de uma mentalidade danosa, de uma mentalidade cruel e eu vou usar a expressão, tá, irmãos? Desgraçada. Por que ela é desgraçada? Porque ela não vem revestida da graça de Deus, por isso ela é desgraçada. Porque ela não tem graça de Deus. A religiosidade não é algo que possua a graça de Deus. E aqui Jesus está confrontando os religiosos da época, tá? Jesus está confrontando, deixa eu pegar aqui, ó. Só um pouquinho. Não apenas os religiosos, mas todos aqueles judeus que estavam ali não estavam compreendendo nada. Entendeu? Homens que já deveriam saber porque conheciam a lei, conheciam a verdade revelada no Antigo Testamento. Irmãos, eu vou falar para você, quando nós não temos entendimento espiritual sobre o reino de Deus que é revelado no Evangelho, essa revelação do reino de Deus que nos é dada pelo Evangelho, que nos remete à graça de Deus, ao amor de Deus, à justiça de Deus. Preste atenção nessas 3 coisas que eu falei. E muitas outras coisas. Sabe o que acontece com a gente? A gente fica como esses homens, insensíveis. Nós fechamos, nós ouvimos de má vontade a verdade e fechamos os nossos olhos. Eu te pergunto, você consegue identificar esse quadro na igreja brasileira atual? Porque eu consigo. Nós não estamos atentos às verdades do Evangelho. Por isso nos tornamos moralistas, religiosos e o que é pior, transformamos a vida cristã, o Evangelho de Cristo, em uma teoria conservadora. Olha que tristeza, irmãos. Olha que coisa triste. Por falta de entendimento espiritual, de conhecimento do reino, porque os olhos estão fechados e o ouvido está entupido, né? Comichão nos ouvidos, como a Bíblia diz, nós trocamos o verdadeiro evangelho pelo conservadorismo. O conservadorismo, eu não vou discorrer sobre isso, mas vou falar só para que você entenda. O conservadorismo, ele tem uma das suas bases essenciais no movimento evangélico americano. E ele não responde de forma eficiente aos anseios da sociedade e muito menos refletem os mistérios do reino de Deus. Qualquer pessoa que defenda o conservadorismo como extensão do reino de Deus está com o coração, se tornou insensível, tem má vontade para ouvir e os seus olhos estão fechados. É isso. Se torna um religioso, incapaz de sair da sua bolha e conversar e dialogar com os diferentes. Se torna um moralista que não vive aquilo que fala. Então nós precisamos de entendimento espiritual. Aí você vai fazer, não, o Tom está exagerando. Eu vou te explicar uma coisa. Eu vou pontuar uma coisa para que você entenda. Me explique, por favor, se você conseguir. Vai lá, vamos falar de política de novo. Vou, porque isso denuncia o erro da igreja. Como a igreja brasileira conseguiu, em sua maioria, tá? Porque a base de apoio para esse governo espúrio que nós temos aí, conseguiu aprovar alguém que faz apologia à tortura. Mas não fez. Fez. É que você não quer ouvir. Eu vou dar um exemplo para você. Olhe para mim. Olhe para mim que eu vou te explicar, porque talvez você não tenha percebido. Eu acompanhei. No dia 2016, né? 2016, quando nós tivemos o impeachment, nós vimos o atual cidadão que está sentado lá no Planalto defender e elogiar um torturador condenado chamado Brilhante Ustra. Deixa eu te explicar. Brilhante Ustra foi condenado como torturador em primeira instância. Mas não era.
Brilhante Ustra foi condenado como torturador em primeira instância. E ele só não foi condenado em segunda instância porque ele morreu antes. E este cidadão que está lá no poder tem o livro Brilhante Ustra como livro de cabeceira. E o elogiou quando foi dar o voto de impeachment. E é importante lembrar que quem estava sendo impeachmentada naquele momento foi vítima de tortura na ditadura militar. Você entende a crueldade disso? Como isso se coaduna com o evangelho que você diz crer? Se você conseguir me explicar, eu tenho toda a disposição de ouvir qualquer um. Eu só quero que você me explique aonde nós encaixamos isso no evangelho, nos mistérios do reino de Deus. Eu peço, por favor, me ajude. Eu quero que alguém me explique por que nós nos esquecemos do órfão, da viúva, dos estrangeiros e dos pobres. Ah, não esquecemos. Esquecemos sim. Esquecemos. Eu estou falando para vocês, irmãos, porque isso é um fato. Isso é um fato. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Nós nos esquecemos. Por quê? Insensíveis. Não entendemos a dinâmica do reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós queremos ser discípulo de Cristo. Nós somos discípulos cristãos. O entendimento espiritual sobre o reino tem que ser aberto. Nós estamos conversando na nossa bolha. Irmãos, eu tenho contato com várias pessoas que não pertencem à igreja evangélica. E hoje eu posso te dizer, as pessoas hoje, elas estão desenvolvendo uma repulsa à igreja evangélica por causa do discurso da igreja. E não é porque a igreja está pregando a verdade, é porque a igreja está sendo intolerante. E hoje, eu e outras pessoas, nós conseguimos às vezes dialogar com essas pessoas porque nós precisamos quebrar alguns paradigmas, porque elas fecharam o coração. E eu te pergunto, esse é o padrão do reino? Não era na igreja primitiva. O povo ganhava simpatia da sociedade. Nós estamos agindo em sentido oposto. Querendo impor as nossas convicções sem dialogar. Isso é um absurdo. E qualquer um que assine embaixo disso está sem entendimento espiritual. Ah, mas eu não concordo com isso. Tudo bem. Vá para o seu quarto e ore e pergunte o que Deus tem para dizer para você. Não sou eu que quero te convencer, não. Eu não tenho interesse nenhum de te convencer. Eu só sei de uma coisa. Os mistérios do reino de Deus que Jesus fala para os seus discípulos, nós encontramos no Evangelho. O Evangelho fala sobre paz, justiça e gozo no Espírito Santo. O Evangelho fala sobre o amor e a graça de Deus. O Evangelho não é moralista, o Evangelho não é religioso, o Evangelho não é humanista e o Evangelho não é conservador. Não é. O Evangelho está para além disso. Amém? Fica aí a dica para você refletir sobre o discipulado cristão e por isso ele é tão desafiador para nós, né? Ser discípulo de Cristo não é fácil. Quando Jesus encontra aquela mulher de vida fácil, né? Desculpa, não é essa a expressão certa, né? Quando Jesus encontra aquela mulher que tinha já passado por vários casamentos, ele podia ignorar aquela mulher. E tudo conspirava para que ele a ignorasse. As questões sociais, as questões religiosas, a imagem dele, preservação da imagem, né? Hoje tem muito isso dentro da igreja, a preservação da imagem, a minha reputação. Crente que preserva a reputação é crente que não entendeu a lógica do evangelho. Não entendeu que o seu mestre morreu crucificado nu à beira do caminho. Pelo amor de Deus. Vergonhoso isso. Jesus, ele quebrou tudo, porque ele queria dialogar com aquela mulher. Ele queria falar do amor de Cristo para aquela mulher. E ele trouxe a verdade. Fez a mesma coisa com aquela que ia ser apedrejada. Confrontou a hipocrisia daqueles conservadores religiosos hipócritas que não tinham vida de Deus e queriam fazer a lei se cumprir a qualquer custo. Sabe por quê? Porque Jesus vive segundo a verdade do reino. E nós, como cristãos, devemos viver assim. E para isso, Deus precisa abrir o nosso entendimento. Amém?
E vamos aqui para o último ponto. Às vezes eu cito esses exemplos desse governo, poderia citar de outras situações, mas é porque este governo e a igreja estão muito atreladas. Foi um projeto político de poder que como que eu posso usar o termo? Que sequestrou, por assim dizer, a igreja, e ela se tornou parte dele. O apoio foi irracional e ele foi irrestrito. Foi irrestrito. E eu condeno isso. Todos têm o direito a fazer as escolhas políticas que quiserem. Mas quando uma igreja é sequestrada por um projeto político, ela errou. É isso. Na minha congregação, a maioria votou de forma diferente de mim. E nem por isso eu deixei de amar os irmãos, e nem por isso nós deixamos de manter a nossa vida em comunhão. A maioria votou diferente de mim. Não é disso que eu estou falando, não, irmão. Você tem liberdade. O que nós não podemos é os discursos. O que o reino reprova, eu reprovo. O que o reino aprova, nós aprovamos. É assim que tem que ser. É difícil? Claro que é. Mas isso exige entendimento espiritual e nós estamos crescendo. Amém? E vamos para o último aqui. No discipulado cristão, existe uma outra característica muito interessante, que é a valorização das experiências de vida. Mateus 16. Mateus 16. Então, eu estou falando sobre discipulado cristão e algumas características desse discipulado cristão. Eu falei para vocês aqui que uma primeira característica do discipulado cristão é a dependência total de Deus. O segundo é entendimento espiritual sobre o reino de Deus. E é importante a gente compreender o que é o reino de Deus, tá bom? Estude sobre isso. E a terceira característica do discipulado cristão é que Jesus nos leva a valorizar as experiências de vida. É princípio do discipulado a valorização das experiências de vida. E eu quero ler um texto que mostra um pouco disso. Mateus 16, a partir do 5. Tá? Um diálogo de Jesus bem interessante com seus discípulos. Diz assim: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomassem cuidado com... Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Olha só, queridos, essa experiência é bem interessante. Um pouco antes dessa passagem, Jesus, os discípulos têm experiência com 2 multiplicações de pão e peixe. Então, um na sequência do outro ali pelo capítulo, né? Eles já tinham visto Jesus multiplicar o pão. Eles já tinham percebido que Jesus não tinha problema nenhum em fazer milagre. Isso não era um problema para Jesus. Tá tudo certinho aí, filhão? Eles não tinham problema. Jesus não tinha problema de fazer milagre, de multiplicar pão, de trazer à luz, né, aquilo que não existia. Jesus não tinha esse problema. Só que quando Jesus fala assim, tomem cuidado, eles esqueceram o pão
E Jesus, acho que quer ensinar eles, né? Porque assim, Jesus, tudo que Jesus faz, ele quer ensinar, né? Ele vira e fala, eles falam assim, ó. Eles se esquecem do pão. Aí Jesus fala, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Eles acham que Jesus está falando de pão. Eles se esquecem das duas experiências que eles tiveram anterior. E aí eles tomam uma dura de Jesus. Gente, vocês já viram o que eu fiz. Por que vocês estão perguntando sobre pão? Eu não estou tratando de pão. Eu estou falando de outra coisa. Eu não tenho problema nenhum em fazer milagre. Né? Ele falou assim, como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Aí é que eles vão entender que Jesus não estava falando de fermento de pão, mas sim do ensino dos fariseus e dos saduceus. O que me chama a atenção nesse texto, e eu digo assim que é importante a gente ter em mente a valorização das experiências de vida. Os discípulos, irmãos, eles tinham passado por duas experiências maravilhosas de milagre, sinais e prodígios. E aí eles estão andando com Jesus e eles esquecem pão. E Jesus fala sobre o fermento dos fariseus. Ao invés deles trazerem à memória o milagre, os dois milagres feitos recentemente, eles associam aquilo a uma questão natural. Puxa, estamos tomando a dura de Jesus porque esquecemos o pão. Jesus fala, não, gente, eu não estou falando disso. Eu estou falando para vocês tomarem cuidado com o ensino dos fariseus e saduceus, que eram os mestres da lei, aqueles, os religiosos da época, que nem entravam, né, e não permitiam que os outros entrassem também, né, como Jesus fala. E aí, então, os discípulos entendem, fazem assim, puff, abre a mente deles. Ah, então é disso que você está falando, né, Jesus? Você entende a dinâmica de Jesus e seus discípulos? Jesus, a gente no discipulado de Cristo, no discipulado cristão, passa por muitas situações como essa. Parece que a gente se esquece, né, daquilo que já foi feito na nossa vida. As experiências, os marcos, né, os postes que nós fincamos ao longo da nossa vida. E aí a gente às vezes precisa ser relembrado pelo Senhor. Gente, eu não estou falando de pão, eu estou falando de outra coisa. Vocês não estão lembrando que eu acabei de fazer milagre? E às vezes Jesus fala isso com a gente. No processo do discipulado cristão, o discípulo não despreza e nem permite esquecer-se das vivências que ele teve com o Senhor. Ele busca amadurecer constantemente na fé. Ou seja, tudo que Deus fez na sua vida, querido, ao longo do tempo, tem que servir para você como base de experiência, para que você continue amadurecendo. Então nós não podemos simplesmente colocar uma pedra sobre isso, ignorar isso, ou nos esquecermos disso, ou desvalorizarmos isso. Então a valorização das experiências de vida com Cristo e com o seu ensinamento nas nossas vidas é fundamental para que o discipulado de Cristo aconteça. Vocês entenderam? Então traz a memória. Às vezes você está vivendo uma vida hoje, você fala assim, meu Deus, Deus não vê, olha para mim, Deus não cuida de mim. Aí quando você olha para trás, você lembra que Deus te curou de uma enfermidade. Como que você vai continuar falando um negócio desse, filho? Ai, Deus, eu estou aqui passando necessidade e está difícil, porque, né, muito desemprego. Mas você se esqueceu que lá atrás Jesus te deu uma provisão que você não esperava. E quando a gente olha para trás e vê os feitos de Deus, queridos, os feitos de Deus são os feitos de Deus, são ações sobrenaturais. Nós não podemos permitir que a nossa memória falhe. Isso tem que estar guardado no nosso coração, não só os feitos de Deus, mas as palavras que Deus nos dá. Então a valorização das experiências de vida é fundamental na formação do caráter de um discípulo, no amadurecimento dos discípulos. Os discípulos tomaram uma dura, e aí se tocaram. E como essa dura, eles tomaram várias outras duras de Jesus, porque eles não entendiam nada. Pega lá Pedro. Que dizem que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Ele acaba de falar isso, Deus fala, é isso mesmo. Jesus fala, é isso mesmo, eu sou o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus começa a falar para os discípulos, o negócio é o seguinte, eu sou o Cristo, ou seja, o enviado, o ungido, o Messias, vou vir para resgatar a nação de Israel, só que é o seguinte, eu vou ter que ir para Jerusalém, vão me prender, biriri, bororó, aquela história toda. Aí Pedro, de novo, ele faz uma declaração maravilhosa. Na sequência, o que Pedro faz? Não, Jesus, você não vai para Jerusalém, não. Você não vai ser preso, não. Olha, pelo amor de Deus. O cidadão tinha acabado de ter uma revelação, um entendimento profundo sobre quem Cristo era. E isso chegou ao coração dos discípulos. Na sequência, ele tenta interferir naquilo que precisava acontecer. E sabe o que acontece com Pedro? Não sei se você lembra. Jesus falou para ele assim, arreda de mim, Satanás. Ele toma uma dura, ele toma uma invertida de Jesus, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos valorizar as experiências de vida, as ações de Deus em nós, as palavras que Deus já nos deu, e olharmos para isso e percebemos que isso é também sustento para nós. Às vezes, no meio do deserto, o que nós temos é aquilo que nos alimentou no começo da caminhada, como aconteceu com Elias. Você consegue entender? É isso que nós temos. É uma comida que nos é dada por Deus e que nos alimenta durante vários dias, como aconteceu com o profeta. Então, amadurecimento se dá pela valorização das experiências de vida. Então, se você errou, você aprende com seus erros. Se você acertou, você aprende com seus acertos. Entende? É assim que funciona. E Jesus vai trabalhando na nossa vida. Então, o discipulado de Cristo pressupõe também valorização das experiências de vida. Amém? Então, eu quero fechar o estudo de hoje. Nós já estamos aqui em 1 hora já. Dizendo para você o seguinte, nós vamos seguir adiante nesse tema, mas nunca se esqueça, somos chamados para viver a vida cristã, a vida de discipular, como discípulos de Cristo. E vida cristã é semelhante a uma caminhada, queridos. Devemos nos manter firmes e constantes nela. Nada acontece da noite para o dia. Então, de repente, eu estou compartilhando isso com você, porque eu estou falando isso. Eu estou encerrando aqui esse estudo de hoje. Eu estou falando isso com você, falei semana passada, e você fala assim, eu não tenho nada disso. Nossa, eu não sou cristão. Pastor falou um tanto de coisa aí que eu não consigo viver. Calma, filho. Vida cristã é caminhada. Não exige de você mais do que Deus exige para o seu momento. Deus vai a Bíblia fala que quanto mais nós sabemos, mais nós somos cobrados, né? Então, à medida que nós somos expostos ao ensino, claro que Deus vai nos cobrar isso. Mas entenda que você está caminhando. O importante é que você está andando para frente e não para trás, nem parado. Mas que você está caminhando. Vida cristã é caminhada, discipulado com Cristo é caminhada. Foi assim que os discípulos viveram. Eles caminharam durante 3 anos com o Mestre e aprenderam com ele muitas coisas e depois da sua morte e ressurreição ainda tiveram mais tempo com ele para aprender mais. Fique tranquilo. Isso aqui não é para trazer peso sobre a sua vida, mas é para indicar o caminho que nós devemos seguir. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Eu quero orar. Melhor, eu vou dar os avisos, depois eu vou orar. E aí depois nós vamos encerrar a nossa transmissão, como sempre fazemos, colocando uma música, para que você possa se despedir daqueles que estão presentes aí na transmissão, tá bom? Então preste atenção aqui em mim. Primeiro aviso importante. Amanhã nós temos o dia do clamor. O que é o dia do clamor? Todas as vezes eu explico, porque é importante. Sexta-feira, separamos o nosso dia como comunidade cristã Redenção para nós orarmos em unidade, para nós nos identificarmos em oração. Então, nós separamos esse tempo para orar pelo quê, irmãos? Pelos motivos de oração compartilhados na terça-feira. Então, tá lá na página do Face, tá? Se você não anotou, só você ir lá que você vai ver.
e pelos motivos que nós enviamos para vocês na linha de transmissão. Então você vai gastar tempo que você julgar necessário para orar por essas questões, tá bom? Amanhã é o dia do clamor, vamos orar como igreja e quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Sábado, adolescentes às 18 horas. Adolescentes às 18 horas, por favor, nos ajude, convide adolescentes, chame pessoas para participar. É um momento que a gente pode aproveitar para evangelizar, tá bom? Domingo é o nosso culto dominical, glória a Deus. Temos o nosso culto às 18h30. Eu quero falar uma coisa. Oi, a iluminação, o Gabriel está feliz com a iluminação. Eu quero falar uma coisa, queridos. Ontem nós tivemos a nossa ceia no domingo, ceia, né, virtual, né, online. E essa semana eu conversei com o presbitério da igreja e diante dessa conversa, da experiência que tivemos domingo com a ceia, daquilo que nós temos observado no decorrer dessa semana a respeito da questão ainda do problema da pandemia e também de uma série de outras questões, nós decidimos não fazer a ceia presencial em agosto. Assim, eu vinha falando para vocês que a gente tem que fazer avaliações, né, irmãos? Para que quando a gente retorne às reuniões presenciais, a gente faça isso com segurança. Ou melhor, com segurança, né? A gente sabe que o vírus vai estar aí no nosso meio por um bom tempo, uma hora nós vamos voltar, mas nós queremos fazer isso com segurança. Então, do mês que vem, a nossa ceia será também via internet. Então não teremos aquela ceia presencial, julgamos melhor para proteger a todos, né? Proteger quem vai, proteger quem teria que trabalhar ali, né? Porque teria que ter gente no louvor, eu teria que estar lá, teria que ter gente nos ajudando na parte de limpeza, então proteger todo mundo. Porque aí nós temos julho e agosto para sentirmos como é que essa situação vai ficar e aí então tomarmos uma decisão em agosto. Então a gente está processando as coisas dessa forma, devagar, entendeu? Eu insisto, nós não estamos com pressa de retornarmos os nossos cultos presenciais. Desejamos muito voltar com os cultos presenciais porque faz falta. A gente sente falta, eu sinto falta. Mas o Gabriel falou, eu também, nós sentimos, eu sinto falta demais. Só que nós não queremos ter pressa, entendeu, irmãos? E eu quero dizer para vocês que é muito difícil como liderança tomar essas decisões. Para proteger as pessoas, mas ao mesmo tempo para a gente manter a unidade, sabe? É muito difícil esse negócio, não pense que é fácil não. Eu estou o tempo todo aqui atento às notícias, aos dados, às informações, por quê? Porque eu quero ter o máximo cuidado possível. Eu quero zelar pelo bem-estar da igreja. Ah, mas o comércio abriu, o pessoal não usa máscara, as outras igrejas estão fazendo culto. Irmãos, cada um responde diante de Deus pelas suas ações. Nós temos que responder pelas as nossas ações individuais e pelas nossas ações como comunidade cristã redenção. Eu não vou tratar da outra igreja do que estão fazendo. Eu não vou fazer isso. Eu estou preocupado com a nossa realidade local, então nós vamos segurar. Se a gente perceber que existe um clima favorável, que melhorou, que há alguma mudança real, que a gente perceba que dá para a gente retomar os cultos presenciais, a gente retoma. Mas, em princípio, nós estamos esperando a fase verde. Entenderam? Então, esse é o nosso ponto. Então, só falar isso, vou falar isso também nos outros dias para que todo mundo saiba. Outra coisa... Nossa, gente. Outra coisa importante. Olha aqui para mim, look at me. É porque eu sou bilíngue. Olha para mim aqui, por favor. Nós temos produzido, irmãos, não só mandado, enviado, as devocionais por escrito, todos os dias para a igreja, via linha de transmissão, e se por acaso você quer receber essas devocionais, você pode entrar em contato comigo, porque eu coloco você na linha de transmissão. Deixando claro que a linha de transmissão não é grupo. A linha de transmissão é uma forma ali no WhatsApp que eu mando uma mensagem e você recebe, mas não há interação, tá? Então, todos os dias nós mandamos uma devocional para os irmãos da igreja. Essa mesma devocional é postada no Insta, né? E no Face também?
só no Insta. Então, se você quiser também acompanhar as devocionais da igreja e não tem o Insta, vai lá e se inscreve no Insta da igreja. Se inscreve? Segue. Segue o Insta da igreja que vai estar lá, tá bom? E eu decidi, né? Eu falei assim, eu preciso criar mais caminhos para ministrar o povo. Então nós decidimos fazer, né, vídeos com breves devocionais, que durem aí um pouco tempo, em torno de 5, 6, 7 minutos, enfim, que ela seja rápida, que é uma forma de nós ministrarmos as pessoas. Então eu tenho gravado, né? E assim, nós estamos na terceira, amanhã nós vamos enviar para os irmãos a terceira. Quero dizer duas coisas. Primeiro, irmãos, é muito difícil você produzir um conteúdo mesmo que ele seja pequeno, viu? Não é fácil, não. Existe todo um trabalho que a gente faz na nossa própria limitação, é claro, né? Nós temos muitas limitações aqui. Segundo, por favor, né? Faça uso dessas, porque muita gente às vezes não gosta de ler, mas um vídeo a pessoa vê. Compartilha isso, a gente compartilha tanta coisa, né? Eu insisto. Você compartilha memes, você compartilha receita de comida, você compartilha bobagem da internet, você faz tanta coisa. Então, compartilhe o vídeo. Ele fica disponível na página do Facebook, ele fica disponível no YouTube, ele fica disponível no Insta também, né? No IGTV. IGTV do Insta, ou seja, você tem como compartilhar, filho. Eu não estou falando isso porque a gente quer. Não, a gente quer levar a palavra. Então, faz isso. O que te custa? Ah, mas eu não gostei do que foi falado. Aí é outra história. Tudo bem, não compartilha. Mas se você pode, compartilha o link. Nós postamos. Compartilha o link nas suas redes. Vamos levar a palavra. Amém, irmãos? Porque muitas pessoas podem ser alcançadas. Eu estou trabalhando nesses 3 primeiros, vou trabalhar durante esse período, na questão dos atos devocionais, tá? Então eu comecei com oração. Eu comecei com oração. O segundo vídeo foi sobre evangelização. O de amanhã é sobre leitura bíblica. E aí então, semana que vem, nós vamos dar continuidade. Eu vou falar, provavelmente, eu vou entrar no assunto sobre congregar, sobre congregação, o fato de nós estarmos em comunhão, tá bom? Então eu estou pegando aquilo que nós chamamos de atos devocionais e estou fazendo breves vídeos que depois nós vamos entrar em outros assuntos. Nos ajude a divulgar, tá bom? E eu quero encerrar essa reunião orando por vocês, mas eu quero fazer uma oração específica pelo nosso querido e amado Douglas Medina. Eu tenho um carinho muito grande pelo Douglas, pela Michelle, pela família deles. O Douglas é doidinho, né? Mas eu amo o Douglas. Sempre amei o Douglinha. E ele tá com Covid, né, irmãos? E ele tá assim, né? Aquele processo de recuperação lento, sofrido, né? E a gente tem que orar por ele, orar pela família dele, que dê paz, tranquilidade, que ele se recupere o mais rápido possível, que não se agrave a doença, entendeu? Então, eu peço para você que você se una a mim em oração pelo Douglas e que você, se lembrando, ore por ele, tá bom? Vamos orar aqui. E só mais uma coisa, se você tiver um motivo de oração que você queira compartilhar para que eu e Els oremos por você, pode mandar para o meu WhatsApp, tá bom? Amanhã nós vamos estar orando por você. É forte, igreja. A Bíblia diz que muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Isso que é forte. Amém? Então, se você quiser mandar, pode mandar. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a sua palavra, de ter os nossos olhos abertos para aquilo que está escrito e nos ensina, Pai, a caminhar dia após dia segundo a tua palavra. Deus, eu sei que nós não temos respostas para tudo, nós não sabemos tudo, mas nós queremos viver de acordo com o que nós estamos aprendendo. Nos ajuda em nome de Jesus. Também oro pela vida do Douglas e pela família dele. Eu oro por, Deus, uma restauração
Deus, pela cura, pela melhora, Deus, do Douglas, Deus, em nome de Jesus, que essa enfermidade, Deus, ela possa, Deus, possa ceder e que o Douglas seja alvo de um milagre do Senhor e o mais rápido possível ele possa voltar à normalidade. Não só ele, mas a família dele toda, Pai, a Michelle e os filhos. Nós os abençoamos e oramos para que o Espírito Santo do Senhor toque a vida do nosso amado irmão e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus o abençoe, em nome de Jesus. Não saia da transmissão, né? Nós vamos deixar uma música tocando e aí você pode ir se despedindo dos demais, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês, eu os amo, tá bom? Amém. Quanta